como foi a minha experiência abrindo um consultório de nutrição. Primeiro, desde sempre, eu sempre sonhei em trabalhar em um consultório, atendendo pacientes, nutrição clínica, nutrição esportiva, essa é a minha área, é o que eu queria. Assim que eu terminei a faculdade de nutrição, eu não tinha muita esperança de começar um consultório assim logo de cara. A minha esperança era o Instagram, né, tentar ter pacientes pelo Instagram, por indicações, atender online, porque eu não tinha nenhum espaço para atender. Depois, né, da pandemia, a gente teve a opção de poder fazer atendimentos online, que eu falei, graças a Deus, agora eu posso começar meus atendimentos, né, depois que eu fiz a inscrição no conselho. Então eu recebi meu número de inscrição e comecei a atender. Só que não foi fácil assim, da noite pro dia, né? Então no começo foi bem difícil, porque eu tava desempregada, eu mandava currículos para várias empresas. Eu tinha feito um estágio extracurricular, onde eu fiquei 2 anos, eu tinha essa tal experiência, assim, nesse estágio, né, por 2 anos. E eu mandava currículo e ninguém nem me respondia, nem marcava uma entrevista, gente. Eu fiquei quase 7 meses sem fazer uma entrevista e mandando currículo sempre. Olha, eu já tava ficando doida. Até que eu fui fazendo alguns cursos extracurriculares também, né? Eu fui participando de algumas palestras, né? Eu fui num congresso de nutrição aplicada da doutora Aline Davina no Instagram. Quem conhece ela no Instagram sabe, né? Ela é uma das excelentes professoras na área da nutrição. E ela fez o primeiro congresso de nutrição aplicada. E eu fui. E aí eu me juntei com meninas da minha cidade e a gente foi juntas, né? A gente montou um grupo e tal. E aí eu conheci essas outras 4 meninas lá nesse congresso. A gente era da mesma cidade. E a gente tinha o mesmo propósito, que era atender em consultório, né? E a gente resolveu, falou assim, por que não a gente não abre um consultório juntas? Né? A gente dividiu o aluguel, fica mais barato, dividindo para 4 seria bem melhor, né? Então a gente resolveu começar com essa ideia. A gente não tava com a ideia ainda madura, até que a gente começou a ver coisas na OLX para comprar pro consultório, assim, olha essa mesa, R$200, a gente divide para 4, fica R$50 para cada. E aí a gente foi comprando coisinhas assim aos poucos. Então a gente comprou todos os móveis do consultório pela OLX ali, coisas usadas, mas que estavam em bom estado. A gente reformou umas cadeiras também. Então saiu muito baratinho, gente. A gente foi comprando coisas super baratas, assim, um móvel, uma estantezinha, R$100, a gente dividia para 4, dava R$20 para cada. Então, assim, foi bem tranquilo. Até que a gente tinha todos os móveis, só que a gente não tinha o espaço para atender os pacientes. A gente se reuniu e a gente foi atrás de consultório. A gente tava vendo os lugares, os espaços onde era mais barato. Até que a gente achou tava 750, acho que o aluguel dessa sala comercial, num prédio muito bom. Uma vista linda, eu vou mostrar aqui como que era pra vocês. Eu fiz um pequeno tour, então assista aqui. Eu fiz um shorts também, mostrando o consultório, né, como ficou. Assim, foi uma realização. A gente conseguiu, né, alugar esse espaço e a gente ficou por 1 ano por lá, né? Então, já resumindo, eu tive que fechar esse consultório porque eram 4 meninas, né? Para um consultório só, então a gente se dividia muito para atender os nossos pacientes. Mas enfim, era o nosso começo, era o nosso sonho se realizando de ter um consultório, de ter um espaço ali pra gente atender os pacientes. Então era muito especial pra gente. Eu adorei poder atender alguns pacientes por lá. E a gente continuou pagando o aluguel. Cada mês de aluguel, assim, a gente se propôs, assim, a gente vai trabalhar pra pagar isso e ter lucro, porque a gente tá aqui pra atender os pacientes e ter mais pacientes. Eu falava assim, tá, agora eu tenho que captar pacientes. Como que eu vou captar pacientes?
fiz cartão, fiquei mandando. Só que o preço da minha consulta era um pouquinho mais elevado, né? Porém, fiz alguns testes, né? Consegui atender alguns pacientes ainda no consultório, mas não estava rendendo para mim. Tava praticamente trabalhando para pagar aluguel. E o que sobrava para mim às vezes era muito pouco. Então, assim, não deu certo a minha experiência trabalhando em um consultório, tendo meu próprio consultório, mesmo com aluguel baixo. Eu não tive lucro em um ano, gente. Assim, o meu lucro foi bem pouco. Talvez eu não tenha me esforçado o suficiente para ter mais pacientes presenciais, talvez. Né? O que eu estava fazendo mais era atender paciente online no meu consultório, então não estava compensando para mim. Até que eu pensei assim, cara, não faz sentido para mim aprender a atender presencial. E por isso que hoje eu só atendo meus pacientes online. Me sinto um pouco perdida hoje. Eu vou falar pra vocês que, assim, durante esse processo não foi fácil ter o consultório, manter o consultório sem ter pacientes. Assim, não é uma regra você não ter pacientes. Eu tenho uma amiga, uma das minhas amigas, né, uma das duas meninas, elas sempre tiveram pacientes. Elas iam atrás, elas corriam atrás. Agora, eu não sei, gente, o que aconteceu, mas era o meu primeiro ano de formada, eu não conseguia captar nenhum paciente. Os meus pacientes vinham de indicações, né? Eu trabalhava super bem, só que normalmente eu captava alguns pacientes, eles vinham atrás de preço, enfim, aí eu falava o preço, as pessoas corriam, né? Achavam que a minha consulta era o quê? De graça, né? Mas não. Enfim, até que eu fui ficando desanimada mesmo. Fiquei desanimada, desapaixonada da nutrição. Falei assim, atender em consultório não é pra mim. Mas eu tinha alguns pacientes online ainda. Então eu falei assim, cara, não tá fazendo sentido pra mim pagar um consultório, sendo que eu posso atender online. Era muito bom ter um espaço ali que eu falo assim, esse aqui é o consultório, é o meu consultório, onde eu posso estudar, onde eu posso atender os pacientes em paz, né? Porque em casa às vezes é complicado. Mas, assim, foi uma experiência muito boa. Eu sempre indico, quem quer abrir consultório, gente, por que vocês não começam, não tem tanto dinheiro assim pra investir? Junta umas 3, 4 núcleos com o mesmo objetivo e vocês podem dividir o consultório e pagar dividido, né? Então fica muito mais barato. Então, assim, com todas as despesas de internet, de condomínio do prédio, aluguel da sala, ao total, para 4 meninas, estava dando em torno de 300 e pouco reais, né? 350 reais ali por mês. Então, estava compensando muito a gente alugar ali. Todas as minhas colegas, elas tiveram alguns resultados também, mas, por exemplo, 2 ficaram com o consultório e 2 saíram do consultório. Eu fui uma das que saí e a minha outra amiga também saiu porque a gente se vê só no online. A gente quer ter liberdade geográfica e não ficar presa ali só no consultório. Fora que eu também não me identificava muito com essa parte de fazer avaliação nutricional. Eu tinha um método mais comportamental, uma visão que assim que a gente consegue trabalhar um pouco mais no online do que não é necessário assim no presencial, né? Fora que a maioria dos meus pacientes que eram da minha cidade, eles não queriam ir no consultório, eles queriam online porque era muito mais fácil, né? Então eu fui desanimando assim do consultório e acabei optando por atender online. Então, veja, eu acho que é uma boa ideia você tentar dividir assim de começo. E claro, quando você for criando sua clientela, você ir se especializando, você abrir o seu próprio consultório e investir no seu próprio. Eu tinha o meu PJ, né? Eu me inscrevi no CNPJ porque a gente tem que pagar impostos. Então, a gente, além de pagar, né, o consultório em si, o aluguel, o condomínio, essas coisas, água e luz, eu tinha que pagar os impostos do meu CNPJ, que é onde eu emitia as notas fiscais, né? Então, é super importante a gente ter... Então, normalmente eu pagava INSS e a contabilidade e o registro do CRM também, que é anual, né? Que é uns 400 e pouco. Então, assim, gente, é um gasto, bem gasto, mas, assim, vale a pena você colocar tudo na ponta do lápis e se planejar muito, muito, muito bem e fazer dar certo, tá? Eu sinto que eu não me esforcei o suficiente, mas eu também fui perdendo o brilho ao longo do tempo e acho que foi esse desânimo que me fez totalmente perder a visão do consultório
e querer só online. E até hoje eu atendo meus pacientes online. Ainda não tenho uma clientela muito grande, mas tenho uma clientela que, assim, normalmente todo mês eu tô atendendo alguma pessoa, né? Fora também que eu comecei a atender em uma plataforma de telemedicina, né? Eu fui mandando currículos até que uma plataforma de telemedicina me contatou e eles queriam uma nutricionista para atender online 6 horas por dia, com um salário fixo ali de em torno de 2.000 e pouco. E aí eu assim, quero, é home office, é online, eles vão me dar todos os pacientes, assim, era uma consulta assim mais de orientação nutricional. Eu vou deixar esse assunto para falar em um próximo vídeo, como que foi esse processo trabalhando home office, sendo contratada de uma empresa de telemedicina como nutricionista. Olha só que isso não é uma beleza, né? Mas é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.